25 a 7 vozes. Capítulo 4. Foi o Paulo Jorge que lhe disse que eu estava na mercearia. O que é que aconteceu? Não me diga que ele se meteu outra vez em chatices. Se for isso, bem pode sair pela porta por onde entrou. Já disse lá ao conselho diretivo que não quer saber de nada dessas coisas. Isso é com a mãe, eles que se entendam, ela é que lhe faz as vontadinhas todas e... O quê? Não vem da escola? Então o que é que quer de mim? O 25 de Abril. Oh minha senhora, deixe-me mas é trabalhar, que para conversas dessas não sirve. Isso é bom para quem não fez nada, para quem passa a vida no parlapé e no bem bom. Aqui onde me vê, já alombei com muito saco de batatas, muita arroba de farinha. Aqui onde me vê, já ando nesta lida desde os 10 anos. Vocês agora sabem lá o que é trabalhar. Vão para a escola, vêm da escola, querem andar na boa vai ela, sempre com a música em altos berros, sempre a pedir dinheiro para tudo, é para botas, é para mochilas, é para roupa e mais roupa, muita roupa se veste agora. No meu tempo, a gente tinha de suar muito para conseguir comprar uma samarra, ou um sobretudo, e tinha de durar muitos anos. Era mesmo até ficar no fio, até quase se desfazer no nosso corpo. Agora começam a dizer que já não está na moda, que a moda agora é assim e assado, e vá de pedir mais dinheiro, e aqui o moer que entra com o cacau. Eu já disse ao Paulo Jorge que para mais dinheiro não conte comigo. Para livros e essas coisas, ainda vá que não vá, sou pai dele, a responsabilidade é minha. Mas cá para ninharias, não. E pago-lhe os livros e os cadernos e essa tralha toda que é preciso enquanto ele andar direitinho. Ele que se lembre de me chumbar mais um ano e vai ver o que lhe acontece. Para as obras, que é um ver-se de vias. Com a idade dele já eu trabalhava na mercearia do meu tio há 3 anos. Ilegal. Ilegal está a senhora a dizer? Ilegal é não fazer nenhum. É andar por aí na vadiagem, feito madraço. Isso é que é ilegal. Mas afinal o que é que a senhora quer de mim? Não me diga que é da fiscalização. Olhe que eu tenho tudo em ordem, impostos, papelada, preços, tudo. E aquela história de pôr miúdo a trabalhar nas obras era brincadeira, um desabafo, está a compreender? Pode perguntar aí aos meus empregados e todos eles já têm idade para estar a trabalhar. Mesmo o Marçano. É pequenito porque botou pouco corpo, pode não parecer mas está quase a fazer 18 anos. Não é da fiscalização? Então para que é que lhe interessa falar comigo? Ah, é verdade, o 25 de Abril. E isso é para quê, se mal pergunto? Um trabalho? Mestrado? Cheira a coisa importante, sim senhor. Se eu puder ajudar, mas praticamente eu não me lembro de nada. Tinha 14 anos em 1974, entrava às 8 e saía às 7 da ideal da esquina. Nunca percebi porque é que o meu tio deu aquele nome à venda, que ficava à beira da estrada, mas pronto, manias do velho. Quando acabei a 4ª classe o meu pai não me deixou continuar a estudar. Naquele tempo havia muito pouco dinheiro lá em casa, e assim que a nossa professora dissesse que já sabíamos ler e contar, a lá ganhar a vida. Por acaso a minha professora, a dona Quitéria, ainda aqui há dias a vi. Foi falar com o meu pai a pedir para ele me deixar ir para o liceu, que era uma pena eu não continuar, que eu tinha mau cabeça, mas o meu pai cortou logo a conversa. E a senhora paga nos estudos do rapaz? Aguentam em Lisboa? Dá-lhe de comer? E de vestir? Coitada da dona Quitéria, que também não nadava em dinheiro. Um professor primário naquele tempo vivia com dificuldades, ainda para mais com filhos pequenos e viúva, como era o caso. A dona Quitéria teve muita pena. Acho que ainda falou ao padre, a ver se ele conhecia alguém que pudesse ajudar, mas ele não conhecia ninguém. Ainda para mais o meu pai não era homem de ir muito à igreja. E lá marchei para a loja do tio Jorge, que também era meu padrinho e andava sempre a dizer ao meu pai que a escola só era boa para os riscos. Se tive a pena? Claro que tive pena. Eu gostava da escola, gostava dos livros, gostava de fazer contas, sabia os rios de cor, e os nomes dos reis, e os nomes das terras. Olhe, coisas que agora já ninguém sabe e que eu ainda não esqueci. Quer ver? Peneda, Soajo, Gerês, Arga, Laroco, Barroso, Valterra. Como? Ah, é verdade. Vamos lá então ao 25 de Abril. Como eu lhe estava a dizer, esse dia para mim foi praticamente igual aos outros. Entrei na mercearia às 8, comecei a pôr os caixotes lá fora, e depois veio a minha tia dizer que tinha ouvido na rádio que havia uma revolução em Lisboa. E logo o meu tio voou à mulher. Tu deves estar mas é doida. Onde é que já se viu? Uma revolução em Lisboa. Nem quando o Salazar morreu houve uma revolução, havia de ser agora, e a minha tia a dizer que sim, que tinha ouvido na rádio. E o meu tio sempre a dizer que não poderia ser. Se calhar é algum folhetim. E tu pensaste que era a sério, disse ele, e riu-se muito para mim e para o Xavier, que era o outro empregado, e nós tínhamos muito com ele. Só lá para a noite, quando o meu pai chegou, é que eu comecei a acreditar. O meu pai chegou muito tarde, a minha mãe até já estava aflita, e depois ele disse que tinha sido um sarilho para apanhar o barco para casa. No terreiro do Paço havia tropa por toda a parte, ele estava mesmo a ver que não conseguia chegar à estação. Foi então que ele contou tudo. Era uma revolução feita pelos militares, o que desde já lhe parecia muito estranho. E ainda não estava muito certo se era para bem, se era para mal, porque isto a gente com a tropa nunca tem a certeza. O meu pai não gostava muito de militares.
A minha mãe estava sempre a dizer-lhe: "Oh homem, tu tem tempo nessa língua, senão ainda vais preso." Coitadita, a minha mãe passou muito por causa do meu pai. Ele ainda esteve umas vezes detido no posto da guarda, mas depois a minha mãe lá ia falar, e dizia que aquilo era do vinho, que eles não fizessem caso, porque o meu pai, quando estava bêbado, não sabia o que dizia. Ele até admirava muito o professor Salazar e os outros professores todos, mas com o vinho perdia o tino e só dizia disparates. Os senhores que desculpassem, mas um bêbado é assim mesmo. O que é que se há de fazer? E os guardas lá o deixava sair, e depois ele chegava a casa e desatava a bater na minha mãe, porque ela sabia muito bem que ele não tocava numa gota de álcool, e agora por causa dela ia a ficar com a fama de quem se encharcava de vinho, e a minha mãe, oh homem, antes de quer cá fora com fama de quem se encharca em água, e o meu pai, oh mulher, tu não percebes mesmo nada, Isás, toca de lhe bater mais. A minha mãe, coitadita, passou muito com o meu pai. Ele nem era má pessoa, sabe, eu acho que era aquele tempo que fazia as pessoas assim. E como aquilo era uma terra pequena, está a perceber, os bidos andavam por lá disfarçados, metiam-se com os homens nos cafés e nas tascas, puxavam-lhes pela língua, ofereciam uma cervejita agora, e mais outra depois, então aqui vive-se bem. Ganha-se bem? Há trabalho? As pessoas gostam do Dr. Salazar ou há quem diga mal dele. E passado um bocadinho caía tudo na armadilha e lá estavam todos a dizer que a vida era uma miséria. Meses e meses sem trabalho, que não havia nenhum posto de saúde, que o governo fartava-se de fazer promessas mas não cumpria nenhuma, que os ministros só sabiam era inaugurar chafarizes, que os homens só serviam era de carne para canhão, ainda por cima numa guerra que não tinha nada a ver com a gente. A gente nem sabia onde é que ficava a guerra. E depois ainda vinham fazer discursos a dizer: Angola é nossa. Angola é nossa, nossa? Só se for deles. E que os miúdos tinham de andar a pé 6 e 7 quilómetros para irem à escola. Limpinho, 5 minutos depois, já estavam alguns a entrar num carro e a marcharem com os pidos para Lisboa, para serem interrogados, e por lá ficavam presos muitas vezes. O meu pai, por acaso, teve sorte. Tirando essas idas ao posto da guarda, nunca lhe aconteceu mais nada. Era mais esperto. Costuma dizer que cheirava um bufo à distância. E vou-lhe contar uma coisa. Logo no dia a seguir ao dia 25 de abril, quando a televisão, no café, mostrava tudo o que estava a acontecer, e os locutores apareciam em mangas de camisa, e a gente só ouvia marchas e mais marchas e até o meu pai gostava. O meu pai nunca pudera suportar a tropa, nem militares, nem fardas, nesse dia. Ou melhor, nessa noite o meu pai entrou no café, pediu uma garrafa de vinho e depois mais outra, e ali esteve a beber, zuca, zuca, zuca. E a minha mãe, aí ó mãe, que hoje é que tu te desgraças. Mas ele ria, continuava a beber e dizia: qual desgraças, qual carapuça, e zuca, zuca, zuca. E a minha mãe: aqui é o fim do mundo. E o meu pai: mas qual fim do mundo, mulher? Isto é, mas é o princípio do mundo. E o meu pai a cair de bêbado, mas muito feliz. E a minha mãe só a pensar na pancada que a esperava, quando ele finalmente voltasse para casa. Coitadinha da minha mãe. Eu estava tão cansado do trabalho na venda que nem devo ter dado por nada. Ela é que está sempre a contar esta história. Foi a primeira e a única bebedeira que o teu pai apanhou na vida, repete isto muitas vezes. E remata sempre a conversa: depois do 25 de abril, o teu pai nunca mais me bateu. Pena o meu pai não ter vivido mais tempo. Para mim, foram emoções a mais, muitas alegrias juntas, muitas manifestações e ele a querer estar em todas. Acho que foi isso que lhe deu cabo do coração. O médico disse que não, que ele já devia sofrer do coração há muito tempo, que o mal foi não se ter tratado a horas, mas pronto, quem é que podia adivinhar? Ainda hoje penso muito nele. E quando me falam no 25 de abril, cá para mim digo sempre que foi o dia em que o meu pai deixou de bater na minha mãe. O meu tio Jorge sempre foi uma pessoa muito diferente. Desde que a venda não desse grandes prejuízos, queria lá saber do resto. Mas também não era má pessoa. Quando a gente ficava sem trabalho, ele resmungava, fazia cara de mal, mas ia sempre fiando o arroz, as batatas, o açúcar. E depois acabou por me passar a loja para as mãos. Vendi-a e comprei esta mercearia em Lisboa. Não tenho razões de queixa. Mas não falo dessas coisas com o miúdo. Para quê? Os tempos dele são outros, e ele se calhar nem acreditava, sabe como é a miudagem de agora. E, se quer que lhe diga, sempre achei que essas coisas os professores é que devem ensinar. Eles é que sabem explicar bem. Para isso é que eles lá estão.